Voltando, presidente. Boa tarde a todos. Audiência pública para a demonstração das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2022 e audiência pública de apresentação da Lei Orçamentária Anual LOA 2023. Boa tarde aos senhores vereadores presentes, pastor Elson e o vereador Dil. Boa tarde, imprensa local. Boa tarde, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, o YouTube, Facebook e Instagram. Saudações aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que nos acompanham através do Minuto Câmara, que divulga notícias diárias e atualizadas dos trabalhos do Legislativo amparense. Boa tarde ao público presente, que nos dão a honra com a sua presença nessa tarde. Nesse momento, declaramos abertos os trabalhos para a realização da audiência pública para a demonstração das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2022, nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101, de 4 de maio do ano de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e, na sequência, será também realizada audiência pública para a apresentação da Lei Orçamentária Anual LOA 2023 pela Prefeitura Municipal de Amparo. Agradecemos a presença e damos boas-vindas aos presentes do município de Amparo, presentes nessa reunião, e que farão as apresentações. O senhor Vinícius Pagani de Melo, secretário de Finanças do município de Amparo, senhora Adriana Lima, senhor Gabriel Lima. Nesse momento, nós passamos a palavra aos expositores para suas considerações iniciais e apresentações do dia, que irão conduzir as audiências públicas designadas e os trabalhos dessa tarde. Seja bem-vindo, a palavra é do senhor. Obrigado, presidente. Quero agradecer pela cessão do espaço aqui, novamente, processo participativo, né, da audiência pública. Essa é uma audiência, são duas audiências também, né? Essa aqui, a audiência pública de avaliação das metas fiscais, é uma audiência obrigatória. Da apresentação da elaboração da LOA também é uma audiência obrigatória. Mas a gente percebe que o governo está se expandindo mais na questão da participação popular, né? A gente já tem um gabinete itinerante, onde o prefeito está visitando, vai visitar os bairros. O vídeo começou já uns dias atrás, foi até Arcadas, ouviu a população, também estava com uma casa cheia igual hoje. Então, a gente fica muito satisfeito dessa participação, tá? E muita vontade também nesse modelo de gestão, trazendo a sociedade junto com a gestão pública, tá? Eu quero quero agradecer a presença aqui dos vereadores, da professora Silvinha, do Dil, do Elcio. Quero parabenizar o público que está aqui presente, tá? É a primeira vez que eu vejo a casa cheia assim, numa apresentação de quadrimestre, de LOA. É muito importante, como eu ressaltei, né? Quero parabenizar também o público que está na internet. É bastante significante para a gente. Tá? Então, essa avaliação das metas fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal do segundo quadrimestre de 2022. Eu quero já adiantar o resultado, né? Novamente, nesses meses, nós tivemos um aumento de receita bastante significativo, né? Que proporcionou para a gente trabalhar com mais autonomia, com mais atenção a alguns projetos que estavam parados. Então, esse quadrimestre ele representa os meses de maio até agosto, né? E a gente, nessa janela, nesse meio tempo, a gente teve, em julho, o encerramento das janelas de emendas parlamentares, né? O prefeito ele vem sempre ressaltando essa questão. Não vou fazer propaganda política nem campanha aqui, mas foi muito importante todas as verbas que a gente recebeu no meio do ano, porque nos deu bastante liberdade para trabalhar e elas influenciaram também no resultado aqui. Então, eu quero também agradecer também aos deputados que enviaram recursos para Amparo, seja de qual for o partido, foram todos muito bem recebidos. E essa aplicação, boa parte foi para a Santa Casa e nos deu liberdade para trabalhar com outros projetos, outras ações do governo. Bom, essa audiência pública tem por objeto abordar de forma resumida alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira do segundo quadrimestre de 2022.
novamente aí entre os meses de maio e agosto, e também a gente faz uma apresentação do resultado acumulado lá entre janeiro até agosto, tá? Quero agradecer aqui a presença também, aproveitando, da minha equipe ali. Pessoal muito técnico, bastante competente. Se não tivesse a participação deles lá, a gente acaba sendo uma representação do trabalho deles. Eles ajudam muito, não só a mim como secretário, mas também o governo. Então, obrigado pela presença. Se vocês quiserem vir também uma hora falar, corrigir, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. Bom, o motivo para a realização dessa audiência pública é que ela é realmente uma audiência obrigatória de exposição de resultados, tá? E para atender a Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101/2000. A gente sempre faz uma exposição, né, de alguns conceitos, para que na hora que a gente comece a debater resultados, apresentar resultados, o público está bem já familiarizado com alguns termos, né? Então, quando a gente fala de receitas, né, a gente abre aqui já o assunto receitas. A gente tem as correntes de capital, né, vocês vão ver pela faixa do lado esquerdo. Então, as correntes são aquelas que advêm de impostos, taxas, contribuições de melhoria. Aí a gente tem o IPTU, ISS, TBI, né, do município. Contribuições sociais. Aí a gente também, talvez a mais famosa que seja de iluminação pública, entra nessa conta. Receita patrimonial, né, que é aquelas advindas aí de rendimentos, de fruição de bens públicos, receita de serviços, enfim. Transferências correntes, que é aquelas que vêm do governo federal, do estado, e outras receitas correntes, aí, dívida ativa, indenizações, multas, etc. E as de capital, que são aquelas destinadas a investimentos, né? Empréstimos, recursos recebidos destinados a investimentos. Então, essa aqui é uma exposição um pouco mais quantitativa, né? Então, ela bastante números, né? Esses valores, eles estão expressos em milhares de reais, tá? Então a gente está falando de milhões aí nessas casas, né? Então, se a gente pegar a primeira coluna aqui, a coluna A, né? Isso é o que foi orçado, quer dizer, aquilo que foi planejado no final do ano passado, né? De arrecadação. Então a gente tem impostos, taxas e contribuição, a gente tem 74 milhões. E no segundo quadrimestre somente, aí, desses 4 meses, a gente arrecadou 25 milhões, representando 34% do que seria o total a arrecadar, né? Dentro do acumulado, nós temos aí 56 milhões já arrecadados, que seria de janeiro a agosto, representando 76% do que estava previsto. Então, até agosto, a gente já arrecadou expressivos aí 76% do que estava previsto só nessa linha aqui de impostos, né? Novamente, né, IPTU, ISS, todos eles entram nessa primeira linha. A gente já vai poder ir fazendo perguntas ou o senhor vai explanar? Pode interromper a hora que aproveitando que o senhor está na primeira parte aqui, uma matéria que está meio assim para a gente resolver, é a questão do IPTU lançado pela prefeitura. Certo. E teve muitas pessoas fazendo solicitação para que o imposto sofra alterações. Né? Foi feita uma foto aérea, então muita gente recorreu. Segundo a ciência que chegou a essa casa, parece que tinha sido 8.000 reclamações e dentre essas 8.000, somente 1.000 foram resolvidas. Nós temos uma pendência ainda. Sim. Então, quando o senhor coloca aqui 74 milhões de impostos, a perspectiva de arrecadação incluía somente que temos 8.000 casos ainda para serem resolvidos. Sim. Isso aí não está sendo um entrave na prefeitura, porque provavelmente quem recorreu não pagou. E a outra preocupação, inclusive foi motivo de um ofício que eu encaminhei para o senhor, é saber que forma que vocês estão tratando com isso, uma vez que falta somente 3 meses para acabar o ano, se isso vai remontar o ano que vem. Então é ruim para a prefeitura que não recebe, certo, e é ruim para o contribuinte que fica com o imposto acumulado para ser pago. Né? Então eu gostaria de saber como é que vocês vão tratar com isso. Aí também, aproveitando, houve a emissão de carnês de ISS de forma assim, sim. Que não sei que forma. Né? Então muitas associações ou profissionais liberais que não recebiam esse ISS acabaram recebendo. Então, a princípio, não era para recolher. Depois, eu não sei, eu gostaria que o senhor esclarecesse que forma que a prefeitura está tratando isso, né? Para que seja esclarecido. Seria bom. Muito obrigado.
Bom, então o presidente ele se refere na questão do PTU, o processo de georreferenciamento que foi feito no início do ano, no final do ano passado. Como é todo um processo automatizado, né, é feita uma fotografia aérea e depois feito medições por computador, né, digitais. Algumas, às vezes pegou sombra de algum lugar e considerou aquilo como área construída, realmente. Alguns casos, né. Essas pessoas a gente abriu, informou, as pessoas abriram processo na prefeitura, processo de revisão. Esses casos que a gente não precisa de fiscalizações, praticamente já foram todos resolvidos. Quem pagou já está sendo restituído, quem não pagou já foi feito, né, deu andamento à cobrança, né? E se teve alguma revisão ou não. Agora o que está pendente na prefeitura são os casos que precisam ir no local mesmo, de fiscalização em loco. O senhor tem ideia de quantitativo, quantos casos estão pendentes? Mas está em torno de 1.000 ainda, acredito. 1.000? Né? Para ser resolvido. Isso. Então, como ele é um processo um pouquinho mais demorado, demanda fiscalização e o nosso quadro está ainda reduzido, né? Ele todos vão ser analisados e aí depende. Se tiver correção, vai ser restituído se já foi pago. Se não tiver, vai dar andamento à cobrança do jeito que foi lançado. Mas agora acho não, né? Agora todos os serviços são destinados em loco, tá? E na questão do ISS foi realmente um erro de sistema. A gente teve uma troca de sistema recente na prefeitura, né, e troca de sistema é sempre muito traumatizante, gera um monte de erro. E um deles foi esse lançamento de ISS, que a gente percebeu só depois que já estava, porque o ISS também a gente faz o envio do lote, depois ele entrega os carnês. Quando os carnês começaram a chegar, a gente percebeu que tinha um caso de igrejas, APMs que são isentas que receberam a cobrança, né? Clubes também. Então todo esse rol de atividades que eram isentas receberam, né? Estão sendo tratados também, porque nesse caso a quantidade não é tão grande, a gente consegue tratar, até o pessoal da arrecadação está ligando, entrando em contato com eles, né, para não efetuar o pagamento e faz o cancelamento interno. E teve alguns autônomos também que receberam, né? Muitos desses autônomos estavam inativos, mas eles estão inativos de atividade, mas não inativos de sistema. E teve algumas mudanças algumas alterações na legislação em 2017 que alguns desses autônomos também que não era necessário pagar, que são casos de artesãos, costureiras. Em 2017 foi revogada essa lei e a cobrança era para ser realizada. Então esses estão certos. Então o que a gente pede que o autônomo vá à prefeitura, né, converse lá com o departamento de arrecadação. Se ele está inativo, providencie a baixa desse registro, né, todo ano ele vai receber agora. Né, e nesses casos específicos de costureira, de artesão, realmente a cobrança ela passa a valer, né, a partir desse ano. Então esse foi o problema que a gente teve com o ISS. Aí do total de receitas correntes, que é essa linha aqui em negrito, sétima linha, a gente teve um orçado de 378 milhões, realizou nesse quadrimestre 160, que representa 42% do todo que estava previsto, quase 50% a gente fez em um quadrimestre. Dentro do acumulado, 311 milhões, né, já representando 82% do que a gente estava da previsão de arrecadação para todo o exercício, né. Então isso significa que a gente possivelmente tem um excesso de arrecadação nesse ano, né. Esse excesso a gente já vem utilizando em algumas ações do governo, possibilitou o andamento de muitas delas inclusive, né. E a projeção que a gente tem lá é que no meio do mês de outubro a gente já atinge a meta do ano de arrecadação. Operações de crédito, né? Passou aqui pela casa, aprovação de empréstimos, né? O empréstimo, o que passou pela Câmara foi a aprovação, a autorização para a captação desse empréstimo, mas a Prefeitura ainda não realizou. A gente tem já uma autorização da Caixa também, da Secretaria do Tesouro Nacional, para fazer essa captação, só que ainda a gente não tem não fez ainda, não trouxe o recurso para os nossos cofres, né? Possivelmente o primeiro projeto agora vai ser no final do ano, é uma intervenção lá no Jardim Flamboyant, uma remodelação de vias lá, e já vai vir a primeira operação de crédito desse ano, então por isso que praticamente essa linha está zerada. As transferências de capital são aquelas transferências vindas de outros entes, que são destinados a investimentos, né? Então a gente tinha orçado para 2022 19 milhões, e no quadrimestre realizou 4 milhões e 200, que são boa parte aqui das obras que a gente vê, né, pela cidade, né, alguns repasses para a cobertura dessas despesas. E representa 21%
no quadrimestre. Então, a gente realizou 6 milhões e 300, 32%. Até o momento. Essa é uma receita que ainda está abaixo da nossa perspectiva. Total da receita bruta, que seria a soma da capital e a corrente, orçada 385 milhões, já realizou 160, né? 38%. Aí acho que aqui tá, essa linha não está correta. Mas enfim, uma boa parte das receitas correntes aqui. Agora total da receita bruta 423 milhões prevista do orçado. No segundo quadrimestre realizamos 164, representando 38%, né, só nesse quadrimestre. Realizou 417, 75% ali. Deduções do Fundeb e a total da receita líquida a gente está com 289 milhões já arrecadado no ano, que representa 75,9%. Essa dedução do Fundeb, porque veio do governo federal, por isso? Porque é da educação? Isso, são do que é arrecadado, uma parte a gente tem que transferir para o Fundeb, né? É o que a gente praticamente está repassando para o Fundo Nacional e depois a gente recebe uma outra parte. Amparo paga mais do que recebe na questão do Fundeb. Então é deduzido isso da receita e depois a gente acaba recebendo de acordo com os critérios do governo, né? Do total das receitas do município, 36% são receitas próprias do município, geradas aqui, e 64 são transferências, né? Aí a gente está colocando tanto as de capital quanto as correntes, estão tudo aqui. No último quadrimestre, se eu não me engano, era 28% de receitas próprias, então a gente teve um aumento nesse percentual, né, do percentual do total de receitas próprias. Então isso é positivo. A gente fica menos dependente das transferências de outros índices. Um comparativo, né, de 2021, entre 2021 e 2022. Do total das receitas correntes, em 2021 a gente tinha realizado 117 milhões, em 2022 no quadrimestre, tá? 160, então representa 37% a mais de receita em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado. As receitas de capital também, a gente tinha realizado 2 milhões no ano passado, nesse mesmo período, entre maio e junho, e esse ano foi 4 milhões e 200, 108% a mais, né? Um total de receita bruta aí que estimado que foi realizado em 2021, 119, e esse ano a gente fez 164. Então, o desempenho da receita ela é bem positivo. Bastante positivo. Mas essa receita, ela aumenta por cobrança de imposto ou por outras? Porque não, melhorou o município, emprego? Nesse caso, a gente não teve, né, exceção do IPTU, que dessas revisões que, né, dos imóveis, que fazia vários anos que não era feita, 10 anos, mais de 10 anos. Mas aqui, principalmente, é de repasse do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios. Ela vem do governo federal e estadual, né? A gente tem uma cota desses impostos que vai pelo governo do estado, depois essa cota que retorna para a gente. Então, quanto mais o governo do estado arrecada em questão de ICMS, maior também aumenta a nossa participação dessa arrecadação e impacta positivamente aqui. A economia em suma, a economia está melhorando. O ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias, é uma arrecadação maior e, consequentemente, a fatia que vem para o município é maior também. Seria isso daí uma maneira de aumentar o... a gente pode... Previsão do ICMS pode ser a inflação, pode ter um impacto também significativo. Também, né? Tem outras... São várias análises que a gente pode ser feito. Alguns setores aqui da cidade foram muito bem durante a pandemia, então a gente está recebendo ainda cotas de outros anos, né? A gente tem indústria forte na questão de limpeza aqui, muitas indústrias na questão médica, né? De equipamentos médicos, alimentos, frango, ovos. Então a gente está tendo um bom desempenho dessas indústrias que acaba refletindo também na receita do município. Então, pode ser uma análise geral. Pode ter uma melhora, né? Houve realmente uma pequena melhora na evolução do PIB, uma grande inflação também acumulada do ano, né? Então a gente tem que analisar mais friamente cada conta dessa. Para a gente, é importante que está aumentando e está refletindo em ações políticas internas, né? Bom, nesse quadro a gente consegue ter uma noção, né, da onde vem essas fontes. A nossa principal fonte hoje é o ICMS mesmo, essa cota parte do ICMS.
Então, a gente tinha orçado aí para 2022 até aqui 100 milhões, realizou nesse quadrimestre 37, já realizou 70, né? Então já 70% da arrecadação de ICMS já está realizado aqui, foi realizado até agosto. Aí tem um fundo de participação nos municípios, o SUS, os repasses do SUS, Fundeb, IPTU, praticamente todos eles aí, o IPVA inclusive já até passou a meta, né? A meta era 12 milhões 300, já arrecadamos 13 milhões 290, já 107% do estimado. O SUS também repassa para coberturas de saúde, né? Também já quase atingindo o 100%, então essas são as principais fontes hoje de receita do município. Em relação às despesas, né, temos também as correntes de capital, o pessoal gasta despesas com pessoal em cargos sociais, é uma despesa corrente, juros, encargos da dívida, uma outra despesa corrente, e as outras despesas, excluindo essas duas, também entram como todas as outras despesas, serviços, tudo que é feito, todos os outros custos da prefeitura. E as despesas de capital são aquelas destinadas a investimentos, obras e instalações, compra de equipamentos, material permanente, e as amortizações das dívidas, que são pagamentos, né, do principal da dívida contraída. A gente não paga empréstimos anteriores ainda, mas o valor é bem baixo. A gente tem um resultado por entidade aqui, então onde a gente coloca o SAI, né, e a Câmara também, nesse demonstrativo. Quando a gente está falando aqui desses resultados anteriores, é o consolidado, então já está abrangindo o balanço dos três, né, dos três órgãos. Então, em relação às receitas do SAI, como a da prefeitura a gente já passou, né? Bom, prefeitura 268 milhões arrecadado, né? Despesa, a gente o acumulado a gente já tem 292 milhões empenhado e liquidada 212. A diferença, né? Para quem não está familiarizado, a gente tem 3 óticas de despesa, que a gente chama de empenhada, liquidada e a paga. A empenhada é aquela previsão do gasto, né, que você, eu vou gastar, então você deixa reservado no seu orçamento lá o valor para esse gasto. A liquidada é depois vamos dizer que depois que a nota fiscal chegou, né, o serviço prestado, e a paga é quando efetivamente você paga aquele serviço ou aquela aquisição, né. Para fins de Tribunal de Contas, de fiscalização, ele sempre considera empenhada, e em alguns outros casos, principalmente de aplicação de recurso, a liquidada. Então por isso que a gente trabalha basicamente sobre essas duas óticas. Então, da prefeitura a gente já empenhou 292 milhões, né? Lembrando que ele está maior que a receita, mas esse empenho ainda, a despesa ainda não foi efetivada, e liquidou 212, então isso já é de serviço já prestado, né? Então, por isso que a gente tem um déficit de 23 milhões entre o empenhado e tem um positivo de 56 milhões em relação ao liquidado. A Câmara Municipal não tem receita, né, própria, empenhou 2.588 e liquidou 2.257, né? Por isso que ele também, na mesma situação, tem um déficit em relação... aí no caso não tem receita, mas enfim. E 0,78 aí em relação... E o SAI? O SAI tem a receita já de 20 milhões, empenhou 22 e já liquidou 16, né? Então, também tem um déficit no empenho de 1.800.000, aí próximo de 1.800.000, e um superávit em relação ao liquidado de 3.400.000. Em relação às despesas, então é o mesmo quadro de linhas ali, o pessoal em cargos sociais, com as despesas com o pessoal, aí só consolidado novamente, todos os entes, né, todos os órgãos, o empenhado 51 milhões, com despesa pessoal, e já liquidou 52 milhões, representando 39%. A gente tem um limite, né, de despesa com pessoal, a gente está bem abaixo desse limite também. Mas inclusive, aí também, em relação à receita, ajuda bastante, né? Como praticamente os salários do setor público, eles são estáveis, né? Não muda, não tem variações muito significativas. Quando você tem um aumento significativo de receita, esse percentual de aplicação com despesa pessoal tende a cair, que é o que a gente observa. Despesa com juros e encargos, R$4.000, baixa, né?
Outras despesas correntes, que são todas as outras despesas do município. Vinícius, posso só fazer uma perguntinha? Claro. Esse pessoal, esse 43%, então, é relativo ao pagamento do funcionalismo público, ou não ainda? Mas aí já tem algumas provisões, né? O ideal é a gente analisar os 39% aqui, que é o que 30, então está mais baixo. Isso. E deixa eu te perguntar, quadrimestre, então isso já está inserido o acerto do piso dos agentes comunitários ou ainda não está nessa porcentagem? Não, porque acho que eles não estão recebendo então, ainda. Conta né? só. Aprovado, mas tá. ainda não. Então não está esse e não está aquelas atualizações salariais também? Não, a atualização ela passa a vigorar agora em outubro, né? O primeiro pagamento e em qual novembro. é a previsão Você tem uma previsão de para quanto vai essa porcentagem agora com esse início em outubro? Tem. A gente vai até apresentar na Lua, mas a expectativa fica em torno de 43%, 44%. Ah, tá certo. Obrigada. A gente tem dois limites, né? Tem o limite mesmo é 54%, mas a partir do momento que você atinge 51,3%, já começa a ter algumas restrições. Já ser alguns... em torno disso. Se manter esse nível de receita, né? Mantido esse nível de receita. Para aumentar bastante, dá para pagar o piso dos professores, dá para acertar a vida de muita gente aí que está passando dificuldade também, principalmente salários baixos que a gente tem aqui na prefeitura, dá para acertar. Com a reestruturação a gente já vai corrigir bastante essa situação, né? Da maioria das categorias. Só um adendo, né? Vai ser acertado em outubro, mas tem efeito retroativo também, né? Vai ter um acúmulo de coisa, não? Vai? Não. Só do piso. Só do piso, né? Mas vai ter um efeito retroativo. Da reestruturação, não, a partir de agora. Na lei já estava previsto. Vai ser a partir de outubro mesmo. Isso. Por que a gente aprovou a lei em maio com o pagamento em outubro? Porque a gente não tinha ainda, em maio a gente não tinha noção do resultado das receitas, né? Então, por segurança e cautela, a gente já tinha uma projeção, mas não tinha se realizado ainda. Então a gente trabalhou em cima daquela projeção de maio. Mas se ela não acontecesse, também não comprometeria tanto o nosso resultado deste ano, né? Não o nosso resultado, mas as ações em geral do município, né? Então, na época eu sugeri, até por despacho, que isso fosse aplicado a partir de outubro, né? Por segurança mesmo, dos cofres, né? Então agora chegou a hora, depois de tanto tempo, que o servidor merecidamente vai começar a receber esse aumento, que vai ser muito importante. E depois também, em termos econômicos, todo esse salário também tende a girar a economia, vai gerar mais impostos, então gera toda uma cadeia vai ter um retorno, né? São 9 milhões ao ano a previsão, só com a reestruturação. Então a gente tem as despesas correntes aí 112 milhões, né? A gente liquidou, 294 milhões empenhado, liquidou 224, despesa de capital 22 milhões em empenho. Aí deve ter algum errinho aqui, deve ser, são 8, 1 milhão aqui, 10 milhões aqui, 9 milhões de despesa de capital. O resultado, a gente tem as receitas correntes 311 milhões, receitas de capital 6 milhões e uma receita bruta de 317 milhões. Tirando as deduções do Fundeb, a gente tem um total de receita de 289 milhões. As despesas sobre a ótica da liquidada, né? Corrente 222 milhões, 9 milhões de despesa de capital e um total de despesas de 231. Né? Então a gente teve uma receita de 289 milhões e uma despesa de 231. 57 milhões de diferença aí. O objetivo do setor público não é gerar lucro, tá? Esse resultado ele tá bem extenso, ele tá bem, a receita e as despesas você vê que está bem espaçado, tem uma diferença grande, mas a gente já está aplicando esse dinheiro nesse próprio exercício. Então a gente está trazendo boa parte para usar. O setor público tem que equilibrar, né? Então a gente está realmente com uma folga de caixa bastante tranquila, mas também está aplicando. Esses resultados que a gente já está visualizando aqui já estão sendo aplicados inclusive nesse exercício, né? A gente já tem uma previsão aí em torno aí de 30 milhões, já está rodando novamente aqui, né? Ainda nesse exercício em ações do governo e tudo mais. Eu sou gastão, eu gosto de gastar, vou autorizando tudo. Depois a gente vai tentando equilibrar a balança lá. Então, mesmo que tenha esse resultado,
Receitas de impostos, transferência de impostos, né? Aí a gente está falando de aplicação no ensino, tá? Então, o grupo de receitas ali que impactam na aplicação do ensino somam 202 milhões arrecadados, né? E a gente tem uma aplicação mínima nesse caso aí de 50 milhões, que é 25% de acordo com a Constituição Federal. Aí embaixo tem um resumo, né, do que foi empenhado. Então a gente tem a aplicação do ensino empenhado 26%, 26,75%, e um liquidado de 21,93% e um pago de 20,21%. Então até o final do ano, esse valor tem que dar 25%, tem que bater os 25% no liquidado e pago no máximo até janeiro do ano posterior. Então a aplicação realmente da educação. Agora vão vir algumas ações, né? Principalmente de estruturação de escola, parte de investimento em estrutura, para que a aplicação seja atingida. Esse ano ainda, Vinícius? Sim. Porque... A gente vai ter que aprovar terreno de novo aqui. Pela quantidade de escolas que têm a necessidade de reformas, de ampliações, sim. Eu acho que se utilizar esse dinheiro, vocês atingem em benefício das escolas que estão, né, certo ponto, algumas necessitando realmente de reformas. A gente sabe, né, de estrutura. Tem processo licitatório em relação a isso, né, correndo no Paço Municipal, tem aqueles troca de playgrounds, tem algumas ações lá. Talvez a Alice depois possa, num outro momento, exemplificá-las, né, de uma forma mais assertiva, mas preocupa. E também é resultado das receitas, né? Então, como você arrecada mais, você também, no caso da educação e no caso da saúde, por ter aplicação mínima, você tem que gastar realmente de acordo com o que você vem arrecadando. Então, gerou esse pequeno problema na educação. A saúde está bem acima. Aplicação do Fundeb, né, que são recursos transferidos para o governo federal. Então a gente recebeu do Fundeb 22 milhões até aqui, né, até agosto. A aplicação mínima 70% dos profissionais do magistério. Então teria que ter aplicado um mínimo de 15 milhões no pagamento de profissionais. Uma aplicação mínima de 90% dos recursos no exercício. Então 19 milhões. Né? Então aí embaixo tem o resumo, né, detalhado. Então despesas com magistério... 21 milhões de empenho, estão atingindo 96% de tudo que é arrecadado do Fundeb, tá? O do Fundeb não veio... Os anos anteriores, sim. Esse ano a gente está com uma aplicação um pouquinho menor de Fundeb, mas ainda a gente tem 13º, tem alguns impactos de folha aqui. E ainda tem que complementar. Mas veio mais... Nos anos anteriores foi essa... Sim, o Fundeb aumentou. Mas esse aumento do Fundeb, ou esse aumento, não dá para cobrir a despesa do aumento dos professores? É bom a gente se informar isso. Não, como a gente ainda recebe o Fundeb, ainda coloca recurso do município na folha, né, dos profissionais, ainda, então essa diferença, o piso do professor não estaria coberto pelo Fundeb. Né, mas a gente tem recurso também da educação que poderia. Mas... eu acho que a questão do piso do professor, acho que ela é uma questão mais... ela não foi aplicada, acredito ainda, né, por conta de... está sendo em análise. O piso ele foi instituído por portaria ministerial em cima de uma lei que já tinha sido revogada. Então está existindo essa discussão no Supremo Tribunal, se ela é válida, se ela não é válida. Alguns municípios conseguiram aplicar já esse mínimo por conta que tinha sobra do Fundeb. Então a maioria dos casos que a gente viu é um município que já não tinha todo esse gasto com despesa com profissionais. Então eles conseguiram já instituir o piso. Né? Aqui eu acho que a gente precisa de uma segurança jurídica, né, para aplicar esse piso. Acredito que seja essa na parte. Depois de autorizado, depois de julgado, ainda a gente faz como aconteceu com os agentes de saúde. Né? São 3 pisos por instituídos. Na verdade, eu acho que ninguém vai ser punido por pagar mais para o professor, né? O município tem liberdade para pagar acima do piso, porque vale lembrar que o piso é o mínimo a ser pago e não o teto. Então, o impedimento jurídico para não se aplicar o piso não tem, né, Vinícius? Porque se vocês quiserem pagar um mínimo de R$5.000 para os professores, vocês podem. Então, é uma questão de escolha de investimento político do financeiro. Até porque, como você disse, o Fundeb, sem o piso, já vai inteiro para pagar salário. Então, seria com recurso próprio da prefeitura de qualquer forma, né? Já é.
boa parte do salário pago com recurso próprio da prefeitura, né? Então, acho que não é impedimento jurídico, é uma escolha política que a administração teve de não pagar o piso nacional do magistério. Em relação, aí sempre lembrando, em relação ao que foi publicado, né? Assim, foi feita uma publicação na portaria, esse piso... A prefeitura não está sendo obrigada a pagar, né? É diferente. O dos agentes comunitários está sendo obrigada. O do professor, a prefeitura pode pagar se quiser, está dentro da lei. Mas, no momento, ela não é obrigada. Logo, ela escolheu não pagar, já que ela não é obrigada. O agente comunitário, só para esclarecer, né? Realmente foi por lei, a diferença é que foi instituído por lei, e o município recebe repasses do governo federal para fazer esse pagamento também, que não é o caso do... Né, não, são 3 casos diferentes. Da enfermagem também teve uma particularidade, foi instituído por lei, porém o município não recebe nenhum recurso, não estava previsão de receber nenhum recurso para isso, e são muitos profissionais, impacta em vários municípios, né? Então, são 3 casos assim, de pisos instituídos pelo governo federal, mas porém cada um com uma particularidade. Tanto que, no caso da enfermagem, o Supremo já decidiu que o governo federal não pode interferir de uma maneira tão significativa nas contas dos municípios. O impacto é muito grande, né? Então, a gente está, acredito, aguardando a decisão, né, da análise da legalidade da instituição do mínimo, para o município poder andar também com suas políticas. O STF conceder para os professores, isso vem retroativo? Então, aí tudo já vai vir em decisão, né? Pode ser retroativo, aí acredito que já vem em decisão do próprio Supremo. Acredito que sim. Na questão da aplicação da saúde, né? Então tem o rol de impostos aí que compõe essa análise, já soma 200 milhões arrecadados e uma aplicação mínima de 30 milhões. Porém, se a gente perceber, aí a gente faz um detalhado também de onde está sendo aplicado na saúde esse recurso. Então, da administração, assistência hospitalar, atenção básica, vigilância sanitária, enfim. Então, já foi aplicado 51 milhões. Então, a obrigatoriedade do município era de 30 e já aplicou 51 milhões, parte não, da intervenção de Santa Casa, né? Os recursos que estão hoje, boa parte dos recursos da Santa Casa saem dos cofres da prefeitura. Então, alavancou esse gasto da saúde, bastante esse gasto com a saúde. Então, em termos de aplicação na saúde, está bem tranquilo. Aí um indicador de grau de endividamento, a gente paga restos de empréstimos bastante antigos já estão, praticamente a maioria já estão sendo finalizados. O empréstimo que foi aprovado aqui pela Câmara ainda não foi captado, então a gente não tem nenhum desembolso. Então, e como a nossa arrecadação ela é bem alta também, então essa diferença, esse indicador ele é baixo, é negativo praticamente, e a gente tem um grau de pagamento, né, capacidade de pagamento CAPAG, nota A. Então, são muitos municípios que têm esse grau, essa análise, então como se a gente fosse... isso aqui na análise de empréstimo, por exemplo, isso aqui é muito considerado, né? Como ano passado era B, esse ano ano passado, acho que no quadrimestre passado era B ainda, e a gente evoluiu para nota A. É o score. Em termos privados, aí seria o score do município hoje. Isso é muito bom. Muito bom. Tem um limite, né? Do que foi aprovado já não... Tem um limite. Mas se pedir, a análise, a gente acredita que a gente está privilegiado. E aqui está escrito aplicação do Fundeb, desculpa, eu vou até corrigir aqui. A gente vai copiando e colando os... Aqui é a aplicação na folha, tá? Na folha nas despesas com o pessoal. Então a gente tem uma receita corrente líquida de 400 milhões. E esse limite prudencial que a gente tinha comentado, né? Então o nosso limite prudencial era 206 milhões. Oi? Com folha, isso, com despesa com o pessoal. E o limite mesmo é 217 milhões. E hoje a gente... uma despesa com o pessoal de 143 milhões. Então a gente está bem... do limite, né? Em outras ações. Aí você soma com educação, com o mínimo da educação, mínimo do... dá uns 80% aí. A hora que soma a despesa com o pessoal, mais a educação, mais a saúde,
sobra 20% para todo o resto, todas as outras ações, todas as secretarias aí. Mas é baixo, também é um dos mais baixos aqui, 35%. A reestruturação já vai dar uma subida nesse percentual, com certeza. Talvez o impacto não seja sentido esse ano, porque a gente só tem 3 meses, né, ainda para ser pago em folha. Novembro e o 13º. E o ano que vem já esse percentual seja em torno de 42%, 43%, dependendo da receita. Um comentário final, né? Já fui falando durante toda a apresentação, mas a análise do resultado fiscal evidencia o cumprimento das metas e os princípios da gestão fiscal e a manutenção do equilíbrio do município, das contas do município. O cumprimento das metas fiscais do quadrimestre expressa o compromisso da gestão com disciplina fiscal. Então a gente, todo mundo está feito um acompanhamento, a gente trabalha em receita, trabalha em despesa e a gente está com, não posso nem falar que equilíbrio, né? A gente está bem com superávit bem intensivo, bem intensificado. Obrigado. Qualquer dúvida, eu agradeço, né, essa primeira apresentação. Qualquer dúvida, tem meu e-mail, né, tem um gabinete, está de porta lá também. Quem quiser lá conversar, a gente está sempre disposto a esclarecer e atender qualquer munícipe que dirigir até a prefeitura. Secretário, só um adendo, né? Nós temos a presença de muitas pessoas, isso é muito bom. Então, a gente gostaria até de deixar, se o senhor permitir, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu acho que é o momento propício, antes da gente partir para a segunda etapa. Pode ser. Pode ser? Se vocês quiserem formular alguma pergunta, vamos aproveitar a presença do secretário, né? Vamos questionar, vamos... Fiquem à vontade, por gentileza. O quadrimestre geralmente é difícil, né? O quadrimestre é mais tabela, mais número. O senhor vai partir para a apresentação da Lua? Eu só pedir um minutinho, pois não. Um e outro, só para ele... Pois não, fica à vontade.